Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Nessa aula nós vamos estar finalizando essa parte sobre os operadores, tá ok? Então, o primeiro operador que a gente tem aqui é o operador vírgula, tá? Em um dos exemplos que foi citado aqui, no exemplo que foi citado aqui na documentação, o operador vírgula está sendo utilizado, por exemplo, para você trabalhar com mais de uma variável de controle dentro do seu loop for clássico. Como a gente viu na nossa aula de loops, o loop for, ele clássico, né, ele precisa da variável de controle, a condição de parada e o incremento. Nesse caso aqui, a documentação está trabalhando com duas variáveis de controle, tá certo? A variável i começa no 0 e j começa valendo 9. O ponto de parada, e no incremento, ele está incrementando i e decrementando j. Dentro do loop, você consegue acessar as duas variáveis, tá? E isso utilizando o operador vírgula. Então, você consegue passar mais de uma variável de controle dentro do seu loop, graças a esse operador, tá ok? Outra coisa é o operador unário delete, tá? Operadores unários são operadores que trabalham apenas com um operando. Por exemplo, se eu tiver aqui a variável h, está como undefined, certo? Eu vou definir a variável h agora como zero, ela não dá mais undefined. Se eu quiser apagar essa variável, eu posso usar o delete para apagar. Veja aqui que o console me retornou true, dizendo que foi possível apagar essa variável. No entanto, se eu declaro uma variável aqui como com var j e passo para ela 10, se eu tento fazer um delete em j, eu já não consigo, porque ela foi declarada como var, tá certo? Então eu tenho essa limitação. Eu posso ter aqui também um vetor com alguns elementos, 1, 2 e 3. Opa, var a. Eu posso usar o delete para apagar, por exemplo, a posição 2 do meu vetor, certo? Se eu chamo aqui agora, a primeira, a 0 existe, a 1 existe, mas a 2 não existe, porque ela foi deletada aqui com a. Tá? Então eu posso estar fazendo uso desse operador delete para estar deletando alguns elementos, tá certo? Posso estar utilizando também o operador in, por exemplo. Eu tenho aqui o meu vetor A, minha lista A, né? Eu quero saber se ele tem, por exemplo, posição 0. 0 em A. Ó lá. Então existe a posição 0 em A. Agora vamos colocar aqui, ó, 0, 1, 2, que é aquela que a gente deletou, já retorna para mim dizendo que é false. Tá certo? Então eu consigo estar fazendo uso do in para estar verificando isso aí dentro dos meus, de uma matriz ou de um vetor, de uma lista, por exemplo. Tá certo? Tem aqui também o operando typeof. O typeof ele verifica para a gente o tipo de uma variável. Então, por exemplo, typeof de A me retorna um object, né? Porque A é um tipo complexo, é uma lista. Em compensação, se eu tiver a variável B, deixa eu ver, eu vou definir B aqui, redefinir, que ela estava definida como uma lista. Então, vou chamar typeof de B, me trouxe que B é um number, tá ok? Então, tem essa possibilidade de estar verificando o tipo das minhas variáveis utilizando o operando typeof, tá ok? Bom, no mais, esses demais operandos aqui, não acredito que eles sejam tão necessários. São apenas agora o operador instance of, que a gente vai ver na aula de orientação a objetos. A precedência de operadores a gente vai estar vendo durante os exercícios. Então, a gente finaliza aqui o nosso capítulo sobre expressões e operadores, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Façam bastante exercício, porque esse é um capítulo de extrema importância. E qualquer dúvida que tiver sobrado, vocês já sabem, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Tá ok? Um grande abraço e até mais.